Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta terça-feira, iniciarmos o nosso dia respirando vida, respirando paz, respirando positividade. Por isso, experimente acompanhar, testemunhar a dinâmica da tua respiração. É esta dinâmica que revela a mais explícita presença de Deus em nós. Deus não está nos grandes acontecimentos, nos grandes espetáculos, nos grandes milagres. Deus está nas coisas simples, na simplicidade das coisas, como já nos diz a Sagrada Escritura. Deus se revela de forma tão explícita a nós, através da minha, da sua, da nossa respiração. Por isso, respire lentamente, contemple Deus neste movimento e perceba o quanto Deus está perto, o quanto Deus está dentro de nós. Meditemos a palavra de Deus neste dia que nos oferece a Igreja, o Santo Sagrado Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 15 ao 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa esteja cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós iniciamos mais um mês, o mês de novembro. Nós, dentro dos meses temáticos que a Igreja nos oferece, a começar lá no mês de agosto, quando nós lembrávamos a nossa vocação, mês vocacional, onde Deus nos chamava, nos impelia para a missão. No mês de setembro, a Igreja nos chamava para aprofundar o nosso chamado, dar sentido ao chamado que Deus nos fez por meio da Sagrada Escritura. Lembrávamos o mês da Bíblia, no mês de setembro, para fundamentar o chamado que nos fez Deus. E aí depois que nós ouvimos o chamado de Deus, alicerçamos, fundamentamos esse chamado na palavra de Deus. Agora é hora de missão, é hora de partir, é hora de fazer com que outras pessoas sintam o prazer que eu já experimentei quando aceitei o chamado de Deus e quando fundamentei esse chamado na palavra. E aí no mês de outubro a Igreja nos chamava para vivenciar o mês das missões,
Portanto, fomos chamados, fundamentados na palavra de Deus e chamados e enviados para a missão. E agora, nesse mês de novembro, que não é um mês temático, mas tem um sentido muito profundo, quando nós fomos chamados a fundamentamos o chamado na palavra de Deus, e essa palavra nos levou para a missão, agora é momento de viver a vida em Deus, de celebrar o resultado da missão. E o resultado da missão é a santidade. E a santidade é fruto de uma vida em Deus. Por isso que nós começamos o mês de novembro com a festa de Todos os Santos. No Brasil, a igreja transfere essa festa para o domingo seguinte, quando cai um dia de semana, como é o caso deste ano. E aí no dia seguinte, no dia 2, nós lembramos o dia dos nossos mortos, dos nossos entes queridos, dos nossos falecidos, ou seja, daqueles que nesse momento vivem plenamente em Deus. Portanto, o resultado daquele chamado, o resultado da fundamentação do chamado na palavra e o resultado depois que somos enviados para a missão, tudo se desemboca em Deus, com a nossa santidade que alimentamos, e esta santidade nos resulta em nos colocar no colo de Deus, na vida eterna, na ressurreição. Assim, o evangelho que nós acabamos de rezar, de meditar, nos lembra o lugar que Jesus se encontra, que ainda é naquele contexto da refeição na casa do fariseu. E ali começa o pretexto para Jesus a destrinchar essa parábola. Quando alguém que está ali à mesa com Jesus diz: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Aqui, esse alguém está dizendo e comparando o reino de Deus como uma grande festa, uma grande refeição. E Jesus confirma que realmente é isto o reino de Deus, quando nos conta esta pequena parábola, dizendo que um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. E aí, quando tudo está pronto, manda que o empregado vá buscar os convidados. Só que todos dão desculpa e não aparecem. E aí, depois que o empregado diz ao patrão que ninguém veio, o patrão diz então: pois sai agora pelas ruas e traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E assim faz aquele empregado. Amados e amadas, a casa fica cheia dos prediletos de Deus. Os cegos, os aleijados, os pobres, os coxos. Mas ainda tem espaço. E Deus manda que traga todos que encontrarem. E até obrigar aqui no sentido de ser urgente, que nós aceitemos o chamado de Deus. E assim acontece. E a casa fica cheia. E diz Jesus que deu o patrão, que aqueles que não aceitaram o convite primeiro, esses ficaram fora do grande banquete. Amados e amadas, a que grupo fazemos parte? O grupo dos que não aceitam o convite de Deus. Muitas vezes somos chamados e damos nossas desculpas e não aceitamos as propostas de Deus? Ou nós já estamos aceitando, como fez os pobres, os aleijados e os coxos, que vão sem nenhuma dificuldade ao encontro do banquete? Em qual grupo nos encontramos? Deixemos que a maravilha de Deus, que o chamado de Deus nos alcance e que nós sempre possamos responder autenticamente o chamado, o convite que nos faz Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,